Olá, pessoal, boa noite. Hoje é a nossa segunda aula do nosso curso Estratégias para Conduzir as Primeiras Sessões de Casal. Como sempre, a nossa aula vai ficar gravada lá na Nutror, mas se você tiver alguma complicação para entrar lá e acessar o conteúdo dessa aula, ela também vai ser enviada no nosso grupo do curso, junto com todo o material de apoio. Bom, hoje é o nosso segundo módulo e nós vamos falar sobre a estrutura da primeira sessão, sobre a importância da primeira sessão na terapia de casal. É extremamente importante que se faça uma boa anamnese, uma sessão inicial muito bem estruturada, porque é ela que vai direcionar ali os primeiros passos, né, para o seu plano de ação ali com este casal no futuro. Então, é muito importante que essa sessão seja muito bem estruturada, muito bem elaborada. Então, nós vamos falar sobre ela hoje. Bom, o que que nós vamos falar nesse nosso segundo módulo? Vamos falar sobre o acolhimento inicial, estabelecendo a aliança terapêutica, identificando as expectativas e motivação do casal para a terapia, coleta de informações, encerramento da primeira sessão e ferramentas exclusivas. Então, para começar aqui a nossa aula, a gente vai falar sobre essa questão da conexão, né? Sobre criar uma conexão ali com os seus pacientes, com aquele casal que está chegando. E como eu falei, né, no nosso primeiro módulo, ele está chegando ali num momento que não está muito legal, a relação não está boa, muitas vezes eles estão bem sensibilizados, estão em conflito. Então, aqui, ó, falar sobre conexão é extremamente importante. Então, como criar uma conexão com esse casal desde o primeiro minuto ali do seu atendimento, lembrando que lá quando esse casal entra em contato com você, ou a esposa, ou o marido, né, entra em contato, você já está ali começando a colher informações sobre esse casal que você vai usar aí no seu atendimento. Então, a primeira impressão, ela é determinante no início de qualquer relacionamento. Então, incluindo a relação entre terapeuta e o casal que está sendo atendido ali. Então, criar uma conexão forte e genuína nos primeiros minutos da sessão é essencial para quê? Para estabelecer confiança, acolhimento, abertura. Lembre-se, o casal está chegando, sensibilizado, então, muitas vezes ele não tem conhecimento sobre como funciona a terapia, o que, que vai acontecer ali. Então, é um primeiro contato com você, eles geralmente estão nervosos, envergonhados também. Então, saber sentir esse acolhimento da nossa parte também é muito importante, porque ali a gente já vai abrindo o caminho, né, naqueles primeiros minutos, para que este casal se sinta confortável e à vontade ali com você, né? Nada mais ruim do que você estar num lugar onde você se sente desconfortável. Então, levar esse conforto para o casal é muito importante, e a partir daí a gente vai iniciando todo o nosso processo ali da sessão inicial. O objetivo da sessão. Então, o objetivo da sessão é estabelecer um vínculo inicial com esse casal, né? Demonstrar empatia, neutralidade, profissionalismo, reduzir as tensões e resistências comuns ali no início da terapia e acolher o casal, validando a coragem e o esforço de ambos para buscarem ajuda. Então, ali no início, né, da sessão, na primeira sessão de casal, a gente vai observando ali já que algumas coisas são importantes para que essa sessão seja bem conduzida. Então, estabelecer um vínculo inicial com esse casal,
né? Demonstrar ali empatia, neutralidade, profissionalismo. O que eu quero dizer quando eu falo demonstrar empatia, neutralidade e profissionalismo? Eu quero dizer que a empatia não quer dizer que você vai ser ali o bobo da corte, ficar fazendo, né, gracinhas, palhaçadas para o casal. Não, nada disso. Quer dizer que a gente vai ser empático, educado, né? Vai trazer ali uma neutralidade, porque nós não estamos, como eu falei lá no nosso primeiro módulo, a gente não está ali para julgar esse casal, a gente não está ali para falar para eles o que eles têm que fazer. Nós estamos ali ouvindo, né, quais são as dificuldades deles, os problemas deles, e o profissionalismo de começar ali dizendo para esse casal, logo no início dessas primeiras sessões, que exatamente estamos ali, que eles vão poder conversar com a gente, falar com a gente, e que a gente não está ali para julgar. É muito importante a gente sempre reforçar isso, porque, como eu falo sempre, eles estão chegando, às vezes, envergonhados, com dúvidas, com muitas questões, e reforçar durante as sessões que eles podem confiar em você, que pode falar para você, que qualquer assunto que seja dito ali, você não vai se escandalizar, é importante para que eles tenham que eles comecem a estabelecer essa confiança, né, em vocês. Acolher o casal e validar a coragem e o esforço deles estarem ali. Também é uma coisa que eu gosto sempre de falar, principalmente nas primeiras sessões, de anamnese e sessão inicial, né? Então, é sempre falando ali, conversando com esse casal. Olha, eu entendo que para vocês é um momento difícil, eu entendo que é difícil estar aqui, é difícil falar sobre os nossos problemas para uma pessoa estranha, mas eu admiro a coragem de vocês de estar aqui, né? Então, é sempre trazendo esse reforço também positivo para que eles se sintam, como eu disse, confortáveis, que eles comecem a estabelecer essa confiança em você e no seu trabalho. Oi, Selma, tudo bem? Boa noite. Tá. O impacto da primeira sessão. Por que é importante a primeira sessão, como eu falo, a sessão de anamnese? Porque a sessão de anamnese, você pode usar uma sessão só para fazer anamnese, depois você pode fazer uma sessão inicial, você pode fazer as duas coisas ali juntas, depende de como você quer conduzir. Mas por que essa sessão ela é importante? Porque é o seu primeiro contato com esse casal, né? E é o primeiro contato que vai fazer com que esse casal continue ou não esse processo com você. E se você, na primeira sessão, não passar confiança, se você, na primeira sessão, não conduzir bem, esse casal não vai voltar. Eles, com certeza, não vão querer continuar o processo. Então, é importante ali eles sentirem que eles estão sendo acolhidos, mas que eles também estão em boas mãos, nas mãos de uma pessoa que sabe o que está fazendo, tá? Então, o que a gente evita nesse primeiro momento? Uma postura muito rígida, né? Julgamentos, expressões que possam ser interpretadas como crítica, favoritismo, é muito importante. É por isso que eu falo milhões de vezes, não estamos ali para julgar, nem para ficar do lado nenhum nem de outro. Então você não vai ficar falando assim, ai, mas olha, o fulaninho ali, ele tá certo, né? E você também não vai falar, ai, nossa, mas você ouviu o que sua esposa falou? Você não acha que ela tem razão? A gente não vai trazer dessa forma o diálogo, a gente não vai usar essas palavras no diálogo, tá? Então, assim, o que eu acho fica comigo dentro aqui da minha cabecinha, porque o que eu acho não é pauta. Quando a gente já tem uma intimidade com o casal, que eu quero dizer que se a gente está com ele há um pouco mais de tempo, algumas vezes, dependendo do que está sendo dito ali, eu gosto de dar um exemplo, alguma coisa, e às vezes eu uso exemplos da minha vida, ou de alguma coisa que eu vivi, que aconteceu, e tudo bem, não tem problema você dar esse tipo de exemplo. Mas aí você já está conduzindo a sessão com esse casal há algum tempo. No início, é melhor evitar,
porque a gente ainda não conhece esse casal, a gente não sabe muito bem ali como que eles são, a cultura deles, nada disso, então é melhor evitar. Deixa isso para depois, quando você tem mais segurança e conhece mais um pouco esse casal. O tom de voz, a expressão facial também é importante. Claro que cada terapeuta vai ter ali o seu jeito de falar, a sua forma de se comunicar, tá? Isso é pessoal, isso é a sua marca na terapia. Eu falo que quando a gente começa a trabalhar com um casal, a gente vai desenvolvendo o nosso caminho, a nossa metodologia, mas também a gente vai criando ali uma marca e cada um tem o seu. Não dá para copiar a Silvia, não dá para copiar a Selma, não dá para copiar ninguém, porque cada um vai ter seu jeitinho ali de fazer e de conduzir a sessão. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente direta, eu sou bem mais direta. Então, eu já ouvi de pacientes meus falando assim, eu gosto disso, que você é direta, mas vai ter paciente, às vezes, que não vai gostar, tá, gente? Já aconteceu comigo. Da pessoa falar assim, nossa, mas eu achei você muito, muito direta, a pessoa ficar magoada, tá? Então, às vezes é isso, não quer dizer que você é um terapeuta ruim, que você é um psicólogo ruim, só quer dizer que às vezes aquela pessoa não se adaptou com o seu jeito de conduzir a sessão, de trabalhar a sessão, assim como acontece com a gente quando a gente está procurando um terapeuta também. Às vezes você vai, eu já fiz sessões com algumas pessoas, alguns psicólogos, e aí eu falei assim, não gostei dessa, não gostei dessa, até encontrar uma que tinha ali que eu tinha essa afinidade com ela. Então, acontece, não é nada sobre a gente, né? Não é nada sobre. A gente precisa perder esse nosso ego de achar que, ai, meu Deus, tudo é sobre nós. Não, não é. Às vezes o casal não se adaptou mesmo com o seu jeito de conduzir. Tem gente que gosta de uma coisa mais delicada, de um terapeuta mais que passa mais ali a mão na cabeça daquele paciente. Aí outros gostam de uma pessoa mais direta, depende. Então cada um vai ter ali o seu jeito e para todo mundo tem o seu espaço. Sempre vai ter. Continuar. Quebrando o gelo. Então, como começar a sessão? A gente, lógico, vai começar uma sessão cumprimentando o casal, falando, né? Olá, boa tarde, bom dia, seja bem-vindo, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. E, eu coloquei aqui, até no slide aqui, reconheço que estar aqui exige coragem, e isso já é um grande passo para qualquer casal, porque eu falo isso. Eu falo no início, eu falo às vezes no meio, no final, eu sempre vou reforçando quando eu vejo, porque assim, o nosso olhar tem que estar conectado com a nossa escuta, e às vezes o nosso olhar, você está percebendo ali as expressões faciais daquele casal, como que ele está se comportando na sessão, como ele cruza a perna, se ele está agitado, se ele está ansioso, se ele não está, se ele está prestando atenção naquilo que você está dizendo, ou se ele, parece que ele está em outro mundo. Tudo isso a gente percebe quando a gente está atendendo um casal. E aí você vai tomando as decisões ali. Quando eu falo sobre metodologia e estrutura, da gente seguir uma estrutura, não significa que essa estrutura precisa ser uma estrutura estática, uma estrutura que você não pode mudar. Não, a estrutura ela serve para quê? Para nos direcionar. Então, eu sei que eu vou começar a sessão por aqui, vou falar isso, vou fazer aquilo. Mas ela não tem que ser uma coisinha fechadinha. Ela pode mudar dependendo do que está acontecendo ali dentro da sua sessão. Porque imagina só se você preparou toda uma sessão, mas de repente o casal chega com uma questão tão, tão importante, tão forte, que você precisa fazer ali um acolhimento, ou você precisa fazer uma intervenção ali que não tem nada a ver com aquilo que você preparou. Então, você vai ter que respirar, realinhar, e falar assim, não, eu vou dar esse suporte aqui para esse casal agora, e aí depois você continua com aquilo que você tinha programado. Então, é importante que a gente esteja sempre atenta
com que eles estão demonstrando, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, como com aquilo que eles estão falando. Precisa estar alinhado. Contextualize o processo terapêutico. Então, assim, alinhar as expectativas sobre a terapia, e aqui eu coloco um exemplo, né, que eu falo bastante também, que é, quero que vocês saibam que este é um espaço seguro, onde cada um terá a oportunidade de se expressar e ser ouvido sem julgamentos. Contextualizar o processo é importante, porque é igual ir ao médico. Quando a gente vai no médico, agora eu vou dar um exemplo já antigo meu. Quando a gente vai no médico, a gente às vezes não sabe o que vai acontecer. E aí a gente fica o quê? Ansioso, nervoso. Quando eu fui ter a minha primeira filha, né, quando eu engravidei, chegou a hora do parto, eu nunca tinha tido um filho, eu não sabia como funcionava, eu não sabia como era, eu não sabia nada. E aí, chegando ali, quando a enfermeira conta para mim, olha, vai acontecer isso, você vai vestir isso, você vai tomar essa anestesia aqui, é assim, assado. Quando ela fala para você, né, o que vai acontecer, você diminui a ansiedade, diminui aquela adrenalina que você está sentindo, o nervosismo. Então, é importante contextualizar o casal nesse sentido, de ir explicando para ele as coisas que vão acontecer, porque assim vai baixar a adrenalina deles e eles vão ficar mais confortáveis para falar com vocês, né? E perdendo um pouco desse nervosismo. Então, é importante que a gente contextualize e fala que ali é um espaço seguro para falar, para conversar, que você entende que eles podem ficar um pouquinho nervosos, que às vezes na fala deles a gente percebe que fica um pouco confuso, porque eles estão um pouquinho nervosos, mas que a gente entende. É isso. Neutralidade e posicionamento profissional. Então, como transmitir imparcialidade desde o início? Evitando dar razão para um dos parceiros, como eu já falei, fazer julgamentos, como eu já falei. Então, você vai ser um profissional, ali é como se a gente está, né, conhecendo aquele casal naquele momento, mas é como se você fosse uma folha em branco. Por quê? Porque a sua opinião, que a gente acha, o que a gente deixa de achar, não cabe ali naquele momento. Então, evite dar razão para um dos parceiros, evite dar opiniões assim, olha, mas no meu casamento eu faço assim, porque lá na minha casa eu faço de tal jeito. Evite isso a todo custo, principalmente nas primeiras sessões de casal, gente. Já falei, vocês podem dar exemplos, pode trazer isso para uma sessão, assim como eu gosto de trazer, mas precisa ter sentido com o contexto e no outro momento. Acho que aqui agora, nesse início, não cabe. Tá? Então, eu dei um exemplo aqui, né? O que cada um de vocês sente e pensa é igualmente importante para o processo. Eu estou aqui para ajudar vocês a encontrar juntos os melhores caminhos para lidar com os desafios dessa relação. Eu trago esses exemplos de diálogo aqui, porque eu tenho certeza que isso esclarece muito vocês. Não sei, que para mim funciona muito dessa forma, né? Às vezes a gente está ali numa aula, na faculdade, numa pós-graduação, e aí o professor estava falando assim, neutralidade, posicionamento profissional. Aí ele fala um monte de coisa, e você fala assim, mas como é que eu aplico isso? Né? Como que seria uma aplicação disso? Então, eu gosto de trazer os exemplos de diálogo justamente para trazer essa luz para vocês. Mas é claro que vocês vão falar do jeito de vocês, não vai ser uma coisa robotizada como está aqui, né? Que até parece que a gente vai falar desse jeitinho todo certinho. Mas dá para entender como é que funciona, né? Então, eu no início, gente, quando eu comecei a atender, eu fazia todo um roteirinho ali, deixava, e ia fazendo até que isso se torna tão natural que a gente já está tão acostumado que flui naturalmente. Mas não tem problema, não. Eu lia muitas vezes, preparava, lia, até aquilo ficar mais fixado. Então, assim, a prática, ela depende muito desse treino que a gente vai fazendo. Por isso que eu falo para vocês, se gravem falando,
né? Façam esses testes, vocês vão ver como é que isso vai modificando, porque conforme você vai se vendo falando, você vai melhorando algumas coisas aí na fala também. Como lidar com parceiros resistentes? Nossa, esse é o medo de todo terapeuta, né? Quando chega o casal ali, e esse casal, um dos dois é mais resistente do que o outro, ou os dois. Imagina quando chega aquele casal que ninguém fala nada, você pergunta e ele fala sim, não, é difícil, né? Então, esse é o maior medo dos terapeutas. Mas se um dos parceiros mostrar resistência, então tem a resistência que a gente vai perceber que existe da forma física, que ele está com os braços mais cruzados, com uma expressão fechada. Então, vejam que o trabalho que a gente tem, né? Estava falando isso agora há pouco para um outro terapeuta. A sessão de casal, ela dá muito mais trabalho do que uma sessão individual. Muito, muito mais. A gente tem duas pessoas, duas vidas, duas culturas ali para analisar. Além disso, a gente precisa prestar atenção no que ele está falando, no que ele está gesticulando. Então, e são duas pessoas, é tudo dobrado. Então, dá muito mais trabalho. Então, mas é isso, né? Prestem atenção nos gestos, se eles estão mais fechados, né? E aí está demonstrando um pouquinho mais de resistência. E aí a gente pode trazer sempre uma fala de conforto, né? Então eu percebo que pode estar sendo difícil para você estar aqui hoje, que você pode não achar que vai funcionar, que você pode não entender muito bem como que vai funcionar isso aqui, mas eu queria te pedir, né, uma chance nesse dia de hoje aqui para a gente fazer aqui o nosso trabalho. E se você não gostar, se você tiver alguma dúvida também, você pode me perguntar. E se a pessoa não gostar, ela não precisa voltar também, né? Então, sempre falando, treinando ou trazendo uma fala de conforto para ele entender também que você, olha só, o paciente está resistente. Aí você chega e fala, traz essa fala, o que que acontece? Ele fala assim, nossa, essa terapeuta aí tá prestando atenção, tá vendo? Ela tá vendo o que tá acontecendo. Então, quebra um pouco desse gelo também, e às vezes os homens, como eu falo que eles são mais resistentes do que as mulheres, muitas vezes, às vezes eles vêm muito numa posição de desafio. Eles querem nos desafiar e fazer, vamos ver se essa mulher sabe o que ela está falando mesmo, né? E aí, quando você traz essa fala, você está justamente mostrando que você está sim prestando atenção e que você está vendo o que está acontecendo ali. Então ele vai fazer boba, ela não é, tá vendo? Então é importante. Como eu falei aqui, né? Treinem essas respostas, vai gravando, vai pensando nas possibilidades, leia um livro sobre terapia de casal, sabe? Porque tem livros aí no mercado que são bem legais também. Para sempre, quanto mais vocês consumirem o assunto, mais a gente vai se especializando. Parece que você fala assim, eu vou ler esse livro aqui, depois eu não vou lembrar nada. Não é questão de lembrar, gente, a gente não tem que decorar o livro inteiro. É questão de que a gente vai lendo, vai aprendendo e vai conhecendo e guardando esse conhecimento. Quando você menos esperar, você sabe mais do que você pensou que sabia. Porque conhecimento não é em vão. Você leu alguma coisa, você guarda, né? A gente guarda alguma coisa dali. E isso é o conhecimento que você vai levar também adiante. E o papel das primeiras perguntas. As primeiras perguntas, muito importantes elas. Né? Então, estratégia inicial. Use perguntas abertas que incentivem o casal a falar sobre a relação sem pressão. Lembre-se que eles podem estar envergonhados, nervosos e que muitas vezes eles não querem falar exatamente o que acontece, tá? Principalmente
Se eles forem um casal que briga muito em casa, às vezes eles não querem contar. Ai, nossa, a gente fica se xingando em casa, a gente fica gritando. Não, eles vão ter vergonha de falar isso. Né? Então, comece com perguntas abertas. E eu dei alguns exemplos aqui. Então, o que motivou vocês a buscarem a terapia neste momento? Se pudessem descrever a relação de vocês em uma frase, qual seria? São perguntas mais amplas, né? Quais são as expectativas de vocês com este processo? Dicas para conduzir a conversa. Ouça com atenção. Ativa, então, balançando a cabeça, que é uma coisa que parece que não faz diferença, mas faz diferença. Então, olha só, a gente atende aqui, a maioria de vocês atende online, por exemplo. Aí eu também atendo online, enfim, às vezes dá um piripaque na internet, acontece alguma coisa e some a câmera do paciente. Aí ele fala assim, mas você está me ouvindo e tal? Tô, mas é tão ruim não ver, porque por que é ruim não ver? Porque a gente não sabe como que ele está recebendo aquilo que a gente está falando. Assim como se eu tiver com a câmera fechada, também vai ser ruim para o paciente. Por quê? Porque a gente balança a cabeça, mesmo que a gente não esteja falando nada, a gente balança a cabeça, a gente tem uma expressão ali, né, que faz com que ele entenda se ele está sendo ouvido e entendido também. Então, é muito bom a terapia online, mas é muito bom quando a gente usa o recurso completo, né, com áudio, porque já recebi proposta, a gente pode fazer a sessão só por telefone? Sinceramente, eu não gosto, tá? Eu não faço, eu não gosto. Eu acho que dá muita margem para muita coisa, para não sei, não gosto, não faço. Nem por áudio e nem escrita, né? Acho que nem tem mais. Mas eu lembro que no início, quando a terapia online começou, tinha uma questão também de fazer a sessão escrita e tal. Também uma coisa que para mim não funciona, eu acho. Então, vamos prestando atenção nisso. Evite interromper, mesmo que as respostas sejam emocionais ou longas. Faça anotações discretas, eles ficam muito nervosos com aquilo que a gente anota. Vários pacientes meus já perguntaram, mas o que você escreve aí? O que você anota aí, né? Então, eles ficam super curiosos também. Pratique conduzir uma introdução com perguntas assim. Com as perguntas, utilize um colega ou grave uma autoavaliação. E aqui, como vocês sabem, como é o meu processo, atividade prática com o casal, tá? O exercício de mapeamento das expectativas. Então, é um exercício que vai estar lá, direitinho lá na Nutro, depois eu vou mandar no grupo também. Peça para o casal responder individualmente a 2 perguntas em um papel mentalmente. Então, o que você espera que melhore na relação até o final da terapia? Tá? E qual mudança seria mais importante para você nos próximos meses? Depois, com vídeos para compartilhar, se sentirem à vontade, destacando as diferenças as diferenças e similaridades das respostas. Então, só com essas 2 perguntinhas, só com esse exercício simples, a gente já vai colher bastante coisas ali desse casal na sessão. Encerrando o primeiro contato. Então, quando a gente vai fazer o encerramento, a gente vai recapitular os principais pontos discutidos da sessão. Eu sempre faço isso. É um pouco particular também, eu acho, de cada terapeuta. Mas eu gosto quando eu vou finalizar, antes de finalizar a sessão, eu gosto de falar com o casal, né? Até nas minhas sessões individuais eu também faço essa recapitulação. Então, olha, fulaninho, fulaninha, a gente falou sobre tal ponto, tal ponto, tal ponto, vocês me disseram isso, isso, isso. É isso mesmo? Então, é bom fazer isso porque a gente está sempre validando o paciente também, e eles vão dando um norte para a gente, porque às vezes a gente pode ter entendido errado, sim.
A gente não é perfeito, né? Então a gente pode ter entendido errado. Aí ele vai falar assim, não, não foi isso que eu quis dizer. E aí, isso é importante. Então eu gosto de fazer. Então, eu dei um exemplo aqui, que é: hoje começamos a compreender o que trouxe vocês aqui e o que vocês esperam alcançar. Isso já nos dá uma base para o nosso trabalho nas próximas sessões. Então, reforce o acolhimento e a segurança do espaço terapêutico. Então, meu compromisso com vocês é proporcionar um espaço de aprendizado, crescimento. Aí você agradece, enfim, ali, por eles estarem te dando, né? Eu acho que eu sempre também gosto de agradecer pela confiança, porque terapia é um exercício de confiança gigante, né? Aquela pessoa está abrindo a vida dela para você. Então, eu gosto de agradecer pela confiança. E aqui a gente vai falar sobre aliança terapêutica, né? A gente fala muito sobre aliança terapêutica, em todo lugar que a gente vai fazer aulas, cursos, se fala sobre a aliança terapêutica e o quanto que ela é importante. Então, o objetivo é criar um senso de parceria com esse casal. Por quê? Nenhum processo acontece sozinho. O processo terapêutico não acontece sozinho. Embora muita gente chegue na terapia achando que a gente é uma santa milagrosa, uma fada madrinha, que a gente tem uma varinha de condão, que a gente que é uma mágica, nós sabemos que não é assim que funciona. Então, eu sempre explico para o casal que a terapia funciona e vai funcionar de uma forma colaborativa. Então, também depende deles. Depende do compromisso deles, do comprometimento deles. Muitas vezes a gente eu falo que a gente passa as tarefas, né, as atividades, e eles precisam participar, porque precisam ser participativos, porque senão esse processo realmente não funciona sozinho, né? Então é importante. Deixa eu mudar aqui. Como explicar o papel do terapeuta, então, de casal, né? Antes de iniciar o trabalho terapêutico, é essencial que o casal compreenda o papel do terapeuta. Então, aqui eu coloquei uma mensagem, mais um exemplo, né, que eu dei. Meu papel aqui não é tomar partido, apontar culpados, dizer quem está certo e quem está errado. Eu estou aqui para ser um facilitador, para ajudar a entender melhor a dinâmica da relação, as dificuldades desse casal que ele está enfrentando, né, os sentimentos que cada um traz, cada um carrega ali. Então, esta é uma mensagem ali que você pode usar para explicar qual é o seu papel ali como terapeuta com aquele casal, tá? Dicas práticas para comunicar a sua função. Então, use exemplos simples, diretos, para descrever como será a sua atuação. Exemplo, se pensarmos na relação de vocês como uma dança, eu gosto muito desse exemplo, acho bonitinho. Eu vou ajudar a observar os passos que vocês dão juntos e mostrar onde está o desencontro, né? Então, para que possamos ajustar os movimentos em conjunto. E aí você reforça a sua posição de neutralidade, enfim, né? Então é muito bonitinho esse exemplo da dança, porque a dança, os dançarinos, eles precisam ter uma sintonia, né? Eles também precisam se entender com o olhar, com as expressões faciais e do corpo. Então, é como se a gente estivesse observando de fora. E aí a gente consegue ver aonde está o desencontro. E é isso que a gente vai fazer, esse é o nosso papel, é ver aonde está o conflito, por que esse conflito está acontecendo, é esse nosso trabalho. Eu trouxe mais uma atividade prática, né, que vai estar lá. Então, pergunte, o que vocês esperam do meu papel como terapeuta? E isso não só alinha as expectativas, como também demonstra que você valoriza a perspectiva de ambos. Ai, pensei que alguém tinha entrado aqui. Estabelecendo as regras básicas para a sessão.
Então, tempo de fala. Eu falei até, acho que na nossa, no primeiro módulo, eu falei isso a respeito do tempo de fala. Tente sempre estabelecer um tempo de fala parecido para cada um, porque senão eles vão achar que você está dando mais importância para um do que para outro. E também pode virar um conflito dentro da sessão, como já aconteceu comigo algumas vezes também. Porque aí um fala mais do que o outro, e aí o outro fala assim, mas você está vendo? Só ele fala. Ele não me deixa falar. Então vira um conflito ali e você vai perder o rumo da sessão porque está saindo de dentro daquilo que você estava trabalhando naquele momento. Então a gente vai tentando sempre reforçar. Se um fala mais que o outro, já começa a sessão falando assim: olha, gente, vamos tomar cuidado com o nosso tempo de fala, vamos tomar cuidado, porque a gente só tem, sei lá, 50 minutos de sessão, 90 minutos de sessão, e aí, para que seja produtivo para todo mundo, a gente precisa prestar atenção no tempo. Então, vamos procurar falar com objetividade também. Tem gente que quer começar a contar a história desde lá, quando nasceu, e não dá tempo numa sessão. Então, é vocês que vão conduzir. É a gente que conduz, gente. A gente vai conduzindo. E no início, a gente pensa que a gente está sendo mal educado, que a gente está sendo grosseiro. Não está. Depende da forma como você fala. Então, fala assim, olha, gente, a gente tem pouco tempo de sessão. Olha como é diferente, né? Eles vão entender. Então, a gente tem isso e isso para trabalhar hoje. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Querem mudar a programação? A gente pergunta isso. E aí a gente começa a conduzir, tá? Respeito mútuo, eu sempre reforço que é um espaço seguro para eles falarem sobre as emoções, sentimentos, os problemas que estão acontecendo, mas que não é um lugar de gritos, de falta de respeito, né, de nenhum tipo de agressão ali. Então é bom reforçar isso. E a confidencialidade, que a gente também não pode esquecer de falar, porque eles têm dúvidas em relação a isso. E a gente vai falar que é tudo que é discutido vai permanecer ali. E lembre-se que vocês estão atendendo o casal. Casal, você está atendendo o casal. O meu compromisso de confidencialidade é com o casal junto. Confidencialidade na terapia não é para você atender, que às vezes a gente precisa atender um separado do outro, e um te contar um segredo, e você falar assim, mas você não pode contar para minha esposa ou para o meu marido. Isso não é o nosso papel, tá? Não faz parte. A gente vai ajudar ou a esposa ou o marido a levar esse tema para a sessão conjunta, tá? Se for algo que é totalmente, que não tem relevância nenhuma com o processo ali do casamento, tudo bem. Mas se tem a ver, o nosso papel é incentivar que ele leve isso. Porque já pensou, você faz todo um trabalho com esse casal, alinha, eles começam a se dar bem, aí de repente, uma bomba, um segredo. Vai tudo por água abaixo. E se um dos dois descobrir que você guardou segredo, essa aliança terapêutica foi toda por água abaixo também. Já era. Porque é o que eu sentiria também. Falei assim, nossa, mas essa terapeuta ficou lá escondendo coisa de mim, como é que eu vou confiar nela? Né? Então, a confidencialidade é com os dois dentro da sessão de casal. Tá? Continua aqui. Validando a presença e o esforço do casal, como eu falei, isso é muito importante, reconhecer o esforço dos dois de estar ali, né, que a gente entende que é difícil, a gente sabe o quanto que é desconfortável muitas vezes falar com um estranho, alguns casais vão chegar pra gente, eles são mais tímidos, e aí esse esforço tem que ser mais validado ainda, porque uma pessoa tímida tem mais dificuldade ainda de expor o que ela está sentindo. Então, a gente vai validar esse esforço deles dois de estarem ali, de estarem trabalhando, né, para reconstruir essa relação. Então, aqui eu sempre tenho o meu exemplozinho de diálogo, tá? Então, quero reconhecer a coragem de vocês por estar aqui, né? Eu sei que é um passo importante, que demonstra o quanto a relação de vocês importa.
Então, independente das dificuldades, o fato de estarem aqui juntos já é um grande gesto, e é mesmo, tá? É um grande gesto. Lidando com a resistência de um dos parceiros. Sinais de resistência: postura corporal, como eu falei, né? Braços cruzados, olhar desviado, comentários como, esse eu já ouvi também, tá? Eu nem queria estar aqui, isso não vai adiantar, porque eu não queria estar aqui, não. Eu só vim porque ela quis. Eu não queria estar aqui. Então, aí a gente já sabe que tem uma resistência rolando, tá? E a gente pode trazer, como eu falei, algumas falas, alguns diálogos, né? Que é aqueles que eu falei, olha, eu sei que é difícil, e a gente vai explicando sobre o processo e o quanto é importante os dois estarem juntos ali, porque de nada vai adiantar reconstruir o casamento com um só. Não, não tem como fazer isso. Então a gente vai explicando para eles que é importante que os dois se comprometam. E assim a gente vai ali tentando alinhar e diminuir essa resistência. Estratégias práticas para lidar com a resistência. Então, validar o desconforto sem jogar, né? Então, eu percebo que você pode estar desconfortável ou cético em relação à terapia, e isso é completamente compreensível, é normal você se sentir assim no início, e a gente vai conduzindo, tá? É normal mesmo, né, gente? É novidade. Tudo que é novo, a gente tem às vezes dúvidas, né? E a gente sabe que a terapia, a psicologia, a terapia, ela foi sempre muito estigmatizada na nossa sociedade. Então, as pessoas têm um pouco de receio. As pessoas acham que é um pouco de achismo, né? Elas não entendem, muitas vezes, que a técnica que a gente aplica, ela está baseada na ciência. Então, é diferente do médico, que eles acham assim, eu vou chegar no médico, ele vai me dar um remédio e tá tudo certo, eu vou embora. A terapia não funciona assim, né? Então, é um processo e eles têm um pouquinho de dificuldade. Mas a gente vai alinhando isso daí ao longo da sessão. Reforce a neutralidade, de novo. Então, vocês viram que a gente falou hoje sobre neutralidade o tempo todo. Então, eu estou aqui para ouvir e ajudar os dois de forma igual. Não tem certo, não tem errado. É um espaço seguro para vocês serem respeitados, compreendidos. Então, isso é importante. Identificando, eu gosto tanto que eu até sorrio quando aparece aqui. Então, a gente vai identificar as expectativas e as motivações desse casal. Então, o objetivo aqui é compreender as razões que trouxeram eles para a terapia e alinhar as expectativas deles. Por que é importante alinhar a expectativa do casal? Porque às vezes eles acham que estão chegando na terapia e que a gente é uma santa, uma fada madrinha, que a gente tem uma vara de condão e a gente não tem. E tem coisas que a gente não pode fazer. Então, é importante entender o que eles estão pensando e esperando da terapia. Se eles estão esperando assim, nossa, a psicóloga vai chegar aqui, a terapeuta vai me falar, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, e acabou. Então, a gente precisa entender. Perguntas fundamentais são: o que vocês esperam alcançar com o processo? Qual foi o momento em que vocês sentiram que precisava de ajuda? E explorar os valores individuais desse casal, né? Entender quais são os valores de cada um ali. Identificar os padrões de comunicação e de conflito recorrente, que pode aparecer já ali na primeira sessão, já dá para identificar muitas vezes esse padrão na comunicação, que alguns conflitos são recorrentes no dia a dia deles. Eu fiz 2 vezes? Deixa eu ver. Perguntas fundamentais para entender as dores e os objetivos de cada parceiro. Então, não, eu acho que eu fiz o slide 2 vezes.
explorando os valores individuais e do casal. Então, descobrir quais são os valores individuais e os valores do casal é importante para a gente ver se tem alinhamento. Existe uma frase que muita gente fala, né, que os opostos se atraem. E aí, eu acho perigosa essa frase. E isso foi muito propagado, né, na nossa sociedade. Desde criança eu escuto isso, né? Ah, os opostos se atraem. E aí a gente fica com essa ideia romântica de oposição e tudo mais. Só que se a gente for, um casal for muito oposto um do outro, vai trazer muito conflito. Então, é preciso ter valores parecidos. A gente não vai ser igualzinho ao outro, mas é preciso ter valores parecidos. Então, explorar esses valores individuais e do casal vai ajudar no nosso trabalho em relação a isso. A gente entender se eles têm valores parecidos, a entender também ali se eles têm valores completamente diferentes um do outro, porque aí a gente também já sabe qual é a direção a gente vai ter que ir ali nas próximas sessões, tá? Então, algumas perguntas que podem ser utilizadas são: quais são os valores mais importantes para você individualmente? Quais são os valores que vocês acreditam que sustenta a relação de vocês? E vocês acreditam que estão vivendo de acordo com esses valores? Porque muitas vezes até a gente, né, individualmente, a gente tem valores e a gente não está vivendo de acordo com os nossos valores. E isso traz sofrimento. A longo prazo, isso sempre traz sofrimento, né? E traz conflito para a relação e para o casamento também. Então, são perguntas aí que podem ser utilizadas. Benefícios dessa abordagem: ajuda os parceiros a resgatarem o que os conecta e oferece ali insights sobre a origem dos conflitos e como que essas divergências elas acontecem, né? Porque elas acontecem por algum motivo, obviamente. Identificando padrões de comunicação e conflitos recorrentes, né? Então, existem conflitos que vão aparecer e que a gente vai começar a observar que são recorrentes. Já nas primeiras falas, muitas vezes a gente já começa a observar que esse casal tem um conflito central. Às vezes é relacionado à comunicação, às vezes é relacionado à vida financeira, às vezes vai estar relacionado à vida sexual deles, mas tem um conflito que está sempre ali. Ele é central e ele faz com que outras coisas aconteçam em volta desse conflito, né? Então, pergunte, quais são os tipos de discussões que vocês costumam ter com frequência? Sobre o que que eles brigam? Por que que eles brigam? Discussões sobre o quê? Aí eles vão falar assim, é sobre dinheiro, é sobre as tarefas da casa, que é algo bastante recorrente também. Observe as interações na sessão. Quem interrompe mais? Quem usa um tom mais agressivo? E quem é mais defensivo? Alguém evita falar? Então, a gente vai observando ali. Se essa pessoa evita falar, prestem atenção também se existe uma demonstração ali, alguma coisa relacionada a medo, né? Porque às vezes existem casais onde as mulheres, elas são realmente ensinadas a ser um pouco mais submissas e aí elas têm medo de falar. Então a gente tem que estar atento a tudo, a simplesmente tudo a gente precisa estar atento. Explore momentos de conflitos marcantes. Então, podem descrever um momento recente que vocês discutiram? Como que começou, como que terminou, o que que aconteceu, vocês resolveram, vocês deram uma solução para essa briga, para esse conflito? Então, e por que que isso é importante? Porque reconhecer padrões ajuda o casal a entender como eles estão se comunicando e onde eles podem melhorar. E também permite que a gente, né, como nós terapeutas, escolhamos as nossas ferramentas terapêuticas específicas para trabalhar ali com esse casal. Aqui eu falo de novo, por que que a anamnese é indispensável na terapia de casal. Então,
porque a gente precisa, né, coletar dados, isso é muito importante, ela é a base para construir essa relação terapêutica que a gente vai iniciar ali com esse casal, ela ajuda a gente a entender a dinâmica desse casal, ela ajuda a gente a entender de onde eles vieram, como eles foram educados, criados, porque isso vai falar muito sobre a forma como eles reagem dentro do relacionamento. Então, a anamnese é uma bússola, e a gente precisa dessa bússola para a gente seguir com o nosso trabalho futuro. Por que a anamnese é indispensável, então, para o casal? O processo de anamnese, história do relacionamento. A gente precisa saber da história do relacionamento, como começou esse relacionamento, até porque é importante a gente resgatar isso. Muitas vezes eles chegam, eles esqueceram. Eles esqueceram. Como que eles se conheceram? Por que eles se atraíram um pelo outro? Né? O que fez eles ficarem juntos? A gente precisa resgatar muitas vezes isso no casal, porque eles estão brigando tanto que eles já não lembram mais por que eles estão juntos, o que fez eles estarem juntos, o que fez um gostar do outro. Às vezes eles estão brigando tanto que eles não enxergam mais partes boas um no outro, né? E muitas vezes elas estão ali, elas não sumiram, mas eles não estão enxergando ali no momento, porque está tudo tão inflamado que eles não conseguem ver. Né? É igual, acho que um músculo inflamado, né? Tem tanta inflamação ali que você não consegue ver o que está por baixo. Principais conflitos e padrões de comunicação. Então, explore as dificuldades recorrentes e os gatilhos que geram tensão. Então, por exemplo, quais são os tipos de conflitos que mais acontecem entre vocês? Como que esses conflitos geralmente começam? Como que termina? Né? Para a gente começar a identificar esses padrões. Valores e objetivos do casal. Então, muitos casais também chegam, estão casados há muito tempo, já atendi vários assim também, há bastante tempo, e eles não têm objetivo. Eles não têm planos para o futuro. E aí fica meio tudo, eu falo que fica igual a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Só que deixa a vida me levar, você não consegue enxergar direção. E muitas vezes isso traz conflito, porque se você não tem uma estrutura, muitas vezes esse casal vai ter problemas financeiros, porque eles não conversam sobre isso, porque eles não têm planos, então fica tudo muito bagunçado. A educação dos filhos fica bagunçada, fica tudo bagunçado, né? Então, quais são os valores desse casal e quais são os objetivos deles como casal? Então, quais são os valores mais importantes na vida de vocês como casal? O que vocês gostariam de construir juntos para o futuro? Gente, ter perspectiva é o que faz a gente se mover. E se esse casal não tem perspectiva para o futuro, como é que ele vai se movimentar? Né? Aqui eu trago as ferramentas práticas, por exemplo, o roteiro de perguntas para anamnese, né? Com a história da relação, rotinas e responsabilidades, expectativas e frustrações, tudo isso as ferramentas vai estar na Nutroli e eu vou mandar para vocês. O mapa da relação também é uma ferramenta que vai estar lá, que é uma ferramenta visual para organizar as informações obtidas na anamnese. Estruturando o encerramento da primeira sessão. Então, o objetivo aqui é finalizar de forma clara, com um plano de continuidade alinhado. Essa é a diferença, porque não é só encerrar a sessão. Ai, gente, tá bom, tchau, obrigada, foi bom ver vocês. Não é assim. A gente precisa ter um plano de continuidade para esse casal sentir isso.
também, que tenha uma continuidade. Senão, eles acham assim, nossa, foi legal, né? Já estou ótimo e vou embora e não volta mais. Então, eles precisam saber o que vai acontecer depois, né? Então, final, conteúdo como recapitular os pontos mais importantes, a apresentação de um plano inicial. Então, você está atendendo ali, se atendeu a anamnese, primeira sessão, a gente pode levar para os pacientes um plano terapêutico e a gente compartilha, tá? Esse plano terapêutico não é um segredo, as 7 chaves do psicólogo, tá? A gente pode e deve compartilhar o plano terapêutico com os pacientes e buscar essa validação também deles, né? Se eles concordam, se faz sentido para eles. Olha, eu fiz aqui um plano terapêutico para a gente trabalhar, num primeiro momento isso, no segundo momento aquilo, no terceiro aquilo. Vocês concordam? É isso mesmo? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Lembre-se, é colaborativo. Então, a gente precisa perguntar, tá? Estabelecendo as expectativas para as próximas sessões com frases como vamos aprofundar. Nas próximas sessões, vamos aprofundar em temas específicos e trabalhar com ferramentas práticas para fortalecer a comunicação, se for esse o objetivo, né? Ou o vínculo, às vezes está faltando o vínculo ali. A gente vai fazer dessa forma, né? Então, a criação de um plano inicial é importante mesmo que ela mude com o decorrer das sessões, que ela vai mudar. É normal mudar, né? No meio ali, acontece de mudar. Mas é importante a gente ter. Então, olha o quanto trabalho a gente tem, né? Percebam quanto trabalho. Tudo isso acontece em 90 minutos, no máximo. Tudo isso acontece numa sessão. Estruturando o encerramento da primeira sessão, então, eu fiz de novo fiz 2 vezes o mesmo slide. Passo a passo, então, para estruturar o encerramento, tá? Recapitulação dos pontos chaves. Então, vai dedicar os últimos minutos ali da sessão para fazer essa recapitulação do que foi discutido. Exemplo, hoje conversamos sobre, aí você fala lá, e foi possível perceber que foi positivo nisso, foi negativo nisso, precisamos trabalhar mais essas questões aqui, aí vocês vão falar o que tiver, que vocês falaram ali na sessão. Validação do esforço e engajamento, como eu falei, sempre reforça isso neles, eles estarem aqui. Se você levou uma tarefa para esse casal, se você trabalhou uma ferramenta ali com eles dentro da sessão, aí é mais importante validar o esforço deles também, tá? E o direcionamento para a próxima sessão. Então, explique de forma clara o que será trabalhado no próximo encontro. O que vocês vão trabalhar no próximo encontro, tá? Isso ajuda a alinhar as expectativas e mantém o casal focado no processo. As orientações e reflexões para casa, se vocês acharem pertinente, sempre, né, uma tarefa. Eu gosto muito de mandar as tarefas, tá, gente? Eu já até expliquei, acho que, não sei se foi nesse módulo, ou se foi em algum outro curso, mas eu acho que eu já falei sobre a tarefa de casa. A tarefa de casa não é porque a gente é professor e está dando tarefinha de casa, é porque ajuda a gente a enxergar o que acontece na vida desse casal. Então, eu acho muito importante as tarefas e ajuda eles a trabalharem as questões, porque senão eles saem da sessão e não aplicam nada. Então, a tarefa vai ajudar a aplicar de acordo com aquilo, lógico, que vocês estão trabalhando naquele momento. Tá? Então, tem tarefas diversas. Eu mesma disponibilizei essas aqui, já disponibilizei do primeiro módulo, vão ter outros também. Que são, assim, as tarefas coringas, que dá para usar sempre né, em vários lugares ali da sessão. E o encerramento, vai encerrar, dizer boa noite, positivamente, mesmo que a sessão, principalmente quando a sessão, isso é importante, a sessão foi mais pesada, aí que a gente tem essa finalidade de encerrar de uma forma positiva, né?
Falar assim, eu sei que foi difícil hoje, mas que o processo terapêutico é assim, algumas vezes vai ser mais pesado, mas eu tô aqui com vocês, reforce isso. Eu tô aqui com vocês sempre que vocês precisarem, pode contar comigo, lá, 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 tá? Ferramentas práticas por encerramento, é o roteiro de encerramento, o modelo de plano terapêutico inicial e a tarefa de reflexão, que são todas as ferramentas que estão lá na Nutro. Dúvida, Selma? Oi, querida, boa noite. Boa noite. Prazer de novo estar com você, viu, Silvia? Prazer. E eu fico assim admirada de te ouvir e acho assim, falei, meu Deus, como foi bom ter encontrado você. A sua forma de explanar, de explicar, eu me identifico bastante, né? Então é um É, prazer estar aqui com você. Eu tenho sim. Você citou pelos mais recentes aqui, por exemplo, você citou sobre as tarefas, que você gosta de dar uma liçãozinha de casa. E eu queria saber se você tem algumas ideias para indicar para estar fazendo isso com os casais, tá tá, bom? O que eu tenho? Normalmente o que eu uso? Nós temos o remedinho da semana, é a pílula do amor da semana, por exemplo. Tem gente que tá. usa cartas, né? Mas eu tenho lá, por exemplo, aí cada um escolhe uma pílula lá e dentro da pílula, quando abre o remedinho, tem, por exemplo, tomar banho juntos. Uhum, tá, Né? E aí o esposo tira, por exemplo, levar o café da manhã na cama, tá. né? Eu utilizo isso, mas se Eu você tiver, gosto, pode falar. eu gosto, às vezes, de falar para eles também sobre as mensagens. Por quê? Porque muitas vezes com essa história de internet, a gente se perdeu esse negócio de escrever carta, de deixar um bilhetinho. Pode então, trabalhar com o casal isso, olha, tenham esse hábito de deixar um bilhete para o outro vai trabalhar. Aí pensa, você chega no seu trabalho, tem um bilhete da sua esposa, do seu marido. Pode ser pelo WhatsApp também? Pode, mas eu acho que escrever fica mais romântico, mais legal, né? Conecta mais. Mas tem muitas ferramentas que dá para trabalhar, muitas ferramentas. Eu não saberia te dizer o tanto de ferramenta que tem muita coisa, né? Eu vou iniciar uma mentoria no dia 9, acho que você sabe, né? Você está lá no grupo, que também vai ter Tô. centenas e centenas de ferramentas também para a gente usar com o casal, né? Conforme eu vou trazendo aqui, eu vou vindo com os módulos, eu vou trazendo algumas ferramentas que eu acho que são as ferramentas coringas, tá? Uhum. Mas eu vou ver se eu faço um apanhado desse outro tipo de ferramenta para trazer para vocês. Eu sei, eu sou uma mãe para vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer um apanhado dele para trabalhar a comunicação, umas coisas que eu Isso. tenho aqui que eu acho legal. Tá bom. A outra é que você falou sobre perguntas abertas, né? Você também teria alguma sugestão de fazer essas perguntas abertas? Porque a gente percebe que o casal também tem muita dificuldade de se expressar, né? Quando Uhum, você citou a questão assim dos valores, às vezes é difícil até para o casal saber quais são como casal, sim. né? Quando você pergunta assim, Eles às quais são vezes não, os sonhos do casal, eles não sabem eles não dizer. sabem. Então, É. aí, se tem essas perguntas abertas, ajuda a abrir a conversa, a iniciar a conversa, e fica É. mais claro para eles. Se eu não me engano, nesse módulo eu coloquei um roteiro de perguntas, eu coloquei no primeiro, e se eu não coloquei nem no primeiro nem no segundo, vai ter ainda, Então, tá tá? bom, tá Vai ter um joia. roteiro de perguntas, sim. Mas eu acho que no primeiro módulo deve ter um, e se eu não me Uhum. engano, nesse aqui também deve ter algum roteiro de perguntas. Se caso não tiver nenhum desses dois, vai ter ainda um Ah, roteiro de legal. perguntas. Tem, E tá? quando você disse sobre, às vezes, ficar sabendo alguma coisa, algo confidencial de um dos cônjuges, né, e a gente precisa ajudar a levar isso para a terapia, eu super concordo, porque aí a gente consegue amarrar todas as pontas, né? Uhum, Porque se você termina, encerra uma sessão com um fio desencapado, amanhã, eles numa discussão, ele pode falar, mas eu contei para a terapeuta sobre isso daí. Ela fala, mas eu não fiquei, né? A gente não conversou sobre esse assunto, a gente não discutiu.
E aí pode perder a credibilidade também, né? E o nosso Pensa, trabalho. pensa só, você está o tempo todo falando que você é neutra, você está o tempo todo falando que você está ali para ajudar os dois, que você não está do lado de nenhum dos dois, e aí, de repente, ele sabe de uma coisa que você sabia e não foi discutida na sessão. Uhum, Isso abala muito a confiança, e não é o nosso papel. uhum. Muitos terapeutas, psicólogos confundem isso. Eu já atendi em supervisão alguns falando assim, ah, mas o fulano me contou tal coisa e me falou que não quer contar. Não, gente, a gente tem que conduzir de uma forma que leve eles a conversarem sobre esse assunto, até porque é o casamento. Se é uma coisa muito relevante, é um segredo muito relevante, se for descoberto lá na frente, vai estourar tudo de novo. É Então, verdade. E todo o trabalho vai por água abaixo, né? exatamente, exatamente. Maravilha. Você citou também alguns livros. Se você puder indicar, colocar lá, Eu indicação vou, de eu já alguns estou para livros. fazer isso, mas eu não fiz, mas eu quero fazer uma lista mesmo e mandar para vocês de livros que eu já li. Bacana. Tá bom? Maravilha, são essas dúvidas. Obrigada Ah, por que bom. responder, viu? Obrigada, sua participação sempre é ótima. Você super presta atenção, é participativa, adoro. Ai, partilha É, com só. anota tudo. Mais ou menos, eu gosto de escrever algumas coisas que marcaram para mim. E aí eu ajudo a Mas reforçar. eu também gosto bastante disso. Também gosto de escrever. Obrigada, viu, Selma? A gente se fala daqui 15 dias na próxima aula. Tá, joia. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom descanso. Boa noite. Tchau.